Mas olha, minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje é o erro crônico dentro da errologia. É o ato efeito de a consciência errar insistentemente sem demonstrar qualquer intenção de renovação ou reciclagem intraconsciencial, de modo deliberado, conhecido. Mas olha, minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje é o erro crônico dentro da errologia. É o ato efeito de a consciência errar insistentemente sem demonstrar qualquer intenção de renovação ou reciclagem intraconsciencial, de modo deliberado, conhecido e reconhecido por si mesma, acomodada, inamovível, perante a qual não encontramos nenhuma possibilidade de ajudar ou fazer alguma intercessão fraterna no presente estágio evolutivo, intrafísico. Eu quero dizer que tem um erro aqui nessa página, que é no erro digno. Reconhecido por si mesma, acomodada, inamovível, perante a qual não encontramos nenhuma possibilidade de ajudar ou fazer alguma intercessão fraterna no presente estágio evolutivo, intrafísico. Eu quero dizer que tem um erro aqui nessa página, que é no erro digno. De modo deliberado, conhecido e reconhecido por si mesma, acomodada, inamovível, perante a qual não encontramos nenhuma possibilidade de ajudar ou fazer alguma intercessão fraterna no presente estágio evolutivo, intrafísico. Eu quero dizer que tem um erro aqui nessa página, que é no erro digno, por si mesma, acomodada, inamovível, perante a qual não encontramos nenhuma possibilidade de ajudar ou fazer alguma intercessão fraterna no presente estágio evolutivo, intrafísico. Eu quero dizer que tem um erro aqui nessa página, que é no erro digno. Não, isso aí foi feita a revisão e isso passou. É o erro, é o Gon. Agora, o erro consentido, os erros arraigados, os erros consolidados, os erros enraizados, os erros inveterados, o ato de cuspir para cima, a ação de morder na língua, o limite baratosférico pessoal, o autocongelamento irracional da personalidade, os atos invariavelmente falhados, o mais do mesmo na erronia, a cadeia dos erros crassos pessoais, o N erros similares, a autoteimosia fossilizante nos erros grosseiros, o direito natural de a pessoa errar indefinidamente, a imobilidade moral, o fato de quem estaciona em regressão, o fato do erro crônico promover a regressão consciencial, o erro contumaz presente, passado e futuro. O processo dos erros crônicos sustentando as doenças, a criminalidade, os acidentes pessoais e os dramas sofoclianos por toda a parte. O erro crônico na condição de maior evidência da falta de lucidez da pessoa. A intoxicação permanente. As omissões hipominésicas consecutivas. Agora, o erro persistente como foco da maioria absoluta dos dramas artísticos, novelas de TV e filmes de cinema. Agora, nós fazemos uma série de considerações e mostramos aí a cosmoética, 10 categorias de erros da cosmoética. E também tem
o processo sem variações sobre a mesma categoria de erros, de enganos ou omissões deficitárias. E o erro crônico deliberado é a mega contradição pessoal mais inabordável e lastimável encontrada nas manifestações da vida de milhões de componentes da humanidade terrestre. Você, leitor ou leitora, já encontrou alguma solução para ajudar a consensualmente errada, crônica, sem forçar ou gerar interprisão grupo kármica? Como agir melhor, cosmoeticamente, nesses casos, além da vivência exemplificativa do ideal etológico? Ideal etológico, quer dizer, o ideal do comportamento da pessoa, da etologia. O que seria o ideal no caso? Agora, queria falar para vocês, antes de começar aí o nosso debate, os dados, que eu tenho aqui a ordem das notas da primeira prova de proexologia. Os 8 primeiros, são 35 que participaram, mas o que me interessa são os 8 primeiros. Dos 8 tem 4 que são da PEC, o resto não é da PEC. Agora então eu vou falar na ordem de classificação. Ana Luísa, 80 pratas. Milena, essa não vale, porque essa é lá de dentro, né? 72. Cícero, 60. A Luciana Mello, 60. A Beatriz, 58. O Rafael, por incrível que pareça, o Rafa, ele está aí? Ele nem apareceu, acho que ele estava com medo de ver a nota. Agora veja, o William, 56. O Rafael, 56. E a Rosa Nada, 50. Esses passaram na prova, o resto tudo foi reprovado, segundo o que eles falaram. Eu não vou ler o resto. Agora, por incrível que pareça, o nosso chefe ali, que é o representante do trio Parada Dura, ele fez 44 pontos. Mais um pouco e ele teria chegado nos 50. E eu tenho uma leve impressão que ele deve ter feito algum negócio. Não sei bem. O que é que foi que houve? Mas, quais são as perguntas que houve maiores acertos? Sobre o livro, o Manual da ProEx, é que teve mais. 91% acertou. Sobre o setor da holoteca, da ProExoteca, 91%. Agora, o processo do retomador de tarefa foi 91%. E o processo de definir a atitude anti-ProEx, 83%. E o caráter irrevogável, que é o processo da cláusula pétrea, 80%. Você vê que o negócio da cláusula pétrea pegou o povo, hein? Essa foi uma pedrada na cabeça da turma, é isso? Agora, com maiores erros, as automneses, o processo da consciência apoiante, as 3 categorias do rumo, 4 tempos da execução da ProEx e a profissão herdada. Esse é que eles erraram mais. As automneses, que é a causa pato gescon, foi 100% errado. Ninguém acertou. É isso? Agora, questões com maior número de respostas em branco. A profissão herdada, 3 categorias do rumo, que é o mesmo lá de cima. O Homo sapiens agens, a inventariologia e a proexofilia, que é a filiologia. Isso aqui, eles deram mais notas em branco. Agora, eu tenho aqui as perguntas e o caso todo. Para quem quiser ver depois, a gente empresta para dar uma lida. Não é isso? Agora, de qualquer maneira, eu quero dar os parabéns para todo mundo que participou da prova. Isso foi a primeira prova, é uma coisa que não é tão fácil assim. Os temas são muito técnicos, tem nomenclatura, aurismologia, terminologia para tudo. Hoje nós já estamos falando muita coisa sobre a programação existencial. Já tem um monte de capítulos, quer dizer, no caso, um monte de verbetes, vários ensaios sobre o assunto, além do manual da ProEx. Então eu sei que é difícil a situação. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a PEC está fazendo um trabalho de detalhe, minucioso, de exaustividade.
vale a pena vocês examinar isso com mais critério e com mais, vamos dizer, observar os detalhes. Agora, a Ana Luísa Rezende, faz favor, levanta aí, que nós queremos te dar uma salva de palmada. Eu quero repetir que ela alcançou 80 pontos, tá? Passou com 8, tá bom? Agora, ó, lavou a alma pelo seguinte, ela é mulher e não é da APEX. Sai dessa. De modo que a turma da APEX participaram 12, 4 passaram, 8 foram reprovados. Tá certo? Então é bom a gente estudar isso. A turma da APEX está precisando de... Você está prestando muita administração, por isso que eles não estão estudando? Ó, viu? Será que é isso? Está pisando muito no pé? Mas, ó, a Milena saiu bem. Foi muito bom. Eu quero dar os parabéns a vocês. É um bom trabalho esse. É por aí que a gente vai caminhar. Pode falar. Quem quer? Só falar um negocinho, Valdo. Primeiro agradecer as pessoas que não são da APEX, que participaram, porque esse tipo de atividade, a gente está indo, né, nos moldes da prova que o professor Valdo criou, mas é um ponto importante porque ajuda a fortalecer a especialidade da Conscienciologia. Uma das especialidades. A gente acha que outras especialidades também deveriam ser feitas provas, né? Isso que o professor Valdo ressaltou. A questão hoje, até da própria APEX, isso é um diagnóstico para a gente do que a gente precisa estudar. Enquanto, vamos dizer assim, as pessoas que estão dando prioridade para o estudo da proexologia, nós vamos ter que reforçar esse estudo, né? Então a gente viu que isso foi muito importante. As pessoas, então, ajudaram a consolidar isso com a sua presença. E a gente espera que em outras oportunidades mais pessoas possam participar. Porque isso é uma prova aberta, não é uma prova só para quem é voluntário da APEX. Foram feitas 50 questões com base nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. E isso foi bom para a gente ver como tem informação hoje. Só uma especialidade, como tem várias outras especialidades, já tem bastante conhecimento. Tanto é que mais da metade até da própria APEX, né, não teve um rendimento satisfatório. Então isso exige um estudo aprofundado, né? Então vale a pena aí também outras iniciativas nesse sentido. Alguém quer falar? Ah, tá, o gabarito aqui. Obrigado, tá, Paulo. E as notas também vão estar no holociclo, tá? E quem quiser também pode entrar em contato com a gente. Agora, ó, erro crônico não foi, não. Quem errou na prova não foi crônico, que foi a primeira prova, tá certo? De modo que não tem nada a ver com o tema de hoje, tá? Eu só quero salvar a pele de vocês. Né? Agora, gente, hoje, como isso aqui não diz respeito a vocês, que todo mundo tem acerto crônico, então hoje não deve ter muita gente para falar isso, né? Tá certo? Vamos em frente, Sandro. Valdo, o travão, ele é um erro crônico? O travão? Olha, o travão, às vezes, depende qual a natureza, a etiologia, a causa. Tem travão de todo tipo. Às vezes o travão é mais do que erro crônico, é um processo da paragenética que está muito enraizado na pessoa. Então a gente tem que ver como é que é. Então ele se tornaria atenuante, digamos, dentro do contexto Às pessoal. vezes tem atenuante, é preciso examinar o caso, né? Porque o que trava a vida da gente, quase sempre, pode ser uma impulsividade, a ignorância quanto a um determinado assunto, né? A imaturidade da pessoa sobre aquilo, uma condição, por exemplo, às vezes,
se a pessoa está inválida de algum modo, isso tem que dar desconto. Agora, isso é o estudo da errologia. O mundo do erro é muito grande, o universo disso aí. Agora, ó, essas 100 observações aí, as variações sobre a mesma categoria de erro, enganos e omissões deficitárias, é muita coisa que tem aqui. Professor Valdo, Sim. aqui o número 93, omissão deficitária sem autocrítica. Página 41. Omissão deficitária sem autocrítica. Isso é quando piora tudo. Se a pessoa se omite, ela na hora que ela devia manifestar, ela não se manifestou, e às vezes aquilo passou até batido. Ela nem percebeu que aquilo aconteceu. Numa autocrítica. Agora, numa condição dessa, é terrível. Às vezes você vai falar com a pessoa, ela não admite que ela errou. Quer dizer, ela não admite que ela praticou uma omissão negativa. Então, isso a gente tem que considerar também, né? Pode falar. Professor Valdo, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre, aqui na última linha da página 38, sobre o limite crítico do companheiro evolutivo. Onde que está isso aí, hein? Na última linha da página 38, na patologia. O autoconsciente, o limite, o que você quer? É o limite é o limite, é o que passa para outra página. Isso. O limite crítico do companheiro evolutivo. O limite crítico é o seguinte, por exemplo, uma companheira ou um companheiro, alguém que você conhece, que é da evolução, ele tem um limite que ele já chegou. Na hora que você perceber que ele chegou, ele não tem mais fôlego para seguir além daquilo. Ele já está no máximo dele. Então você não pode estar exigindo muito. Entende? Agora, esse erro, às vezes, numa condição dessa, se as condições da vida, o processo, por exemplo, do contingenciamento, a pressão, às vezes, de uma profissão, o meio ambiente que a pessoa vive, se faz muita pressão sobre ele, ou sobre essa mulher, eles começam a errar cronicamente e repetir o erro. Por quê? Ele não tem capacidade de sair daquele mataburro que ele entrou. Ele fica marcando o passo. Entendeu? Isso é que eu estou falando aí no caso. Agora, é o limite. O limite da pessoa, do fôlego dela, tem que ser respeitado. A gente não pode forçar. Se a gente está forçando, é um erro da gente, porque a gente está considerando a pessoa e numa condição que não corresponde à realidade. Na verdade, nós estamos tentando fazer o quê? O estupro evolutivo. Isso não é correto. Entendeu? Aí o livro é ele. Vamos em frente. Professor Valdo, no página 41, número 79, loucura mansa. 79, a loucura mansa. A loucura mansa é a pessoa que fica com algum processo, no caso praticamente psiquiátrico, mas ela é mansa, ela não faz agressividade. Ela não dá uma agressividade física, ela não executa atos contra os outros. E nem contra ela. Então é o que chama loucura mansa. A pessoa não ataca ninguém. Entende? Mas agora, por exemplo, uma loucura mansa, de uma hora para outra, a pessoa pode começar a ficar muito exaltada, e às vezes dá um susto. Principalmente, então, ela começa a atacar verbalmente. Dá uma logorreia na pessoa contra os outros, a situação, a ideia, as condições da vida. Aí ela já começa a deixar de ser mansa. O negócio já fica sério. Essa expressão loucura mansa, ela existe. É muito comum. Você colocou ela aqui dentro desse negócio do erro crônico, porque no caso seria que a pessoa mantém essa condição essa é o mais comum, né? É o mais comum. Se uma família tem 17 membros, lembra daquela minha técnica? Pode ser que tenha alguma com os réus. Essa com os réus pode ter loucura, mano. O negócio é o urubu observar. Tem que estar de olho para ver, não é isso?
Vamos, Natália, em frente. Na página 38, na patologia, 8ª linha, o amor errado. O amor errado. O amor errado é a síndrome, a ectopia afetiva. É aquela pessoa que devia de colocar a afetividade dela aqui e ela põe aqui. Numa situação secundária. Entende? Não. Então, por exemplo, um amor errado. É uma pessoa que ela devia, aquela mulher, por exemplo, que eu conheço, que não mora aqui, que ela devia de ter mais afetividade para com o marido dela, uma opção de coisa. No entanto, ela é apaixonada por um cantor que tem por aí. Procura participar, por exemplo, do fã-clube do cantor, mas não liga para o marido. Então, olha só, o negócio tá difícil. Agora, o maridinho dela até que é bem compreensivo, vê a situação e acha que ela realmente está faltando algum parafuso. Ele ainda não sabe quantos parafusos estão faltando, mas algum está faltando. Então, ela entende isso. E ele entende também. Entende? É mais ou menos isso. E tem... Agora, tem a síndrome da ectopia afetiva. Eu chamo de SEA. Si. Como seria isso? É isso. Você tem um amor, você dedica para uma coisa que não é o ideal. É secundário, é um amor errado. Por exemplo, o mais errado que tem é a chamada síndrome de Estocolmo. Se a pessoa, por exemplo, vão lá, os bandidos, sequestradores, raptam uma pessoa, sequestram ela e deixam no cativeiro. Com o passar do tempo, eles tratam bem aquela pessoa, que é negócio. Quando ela sai de lá, ela fica falando bem do sequestrador. Isso é a síndrome de Estocolmo. É o amor errado. Ela está dedicando o amor dela a um bandido que queria até matá-la, se precisasse. E a raiz disso, o que é? O quê? Qual é a raiz disso? A raiz disso é a falta de prioridade, falta de maturidade, falta da pessoa ter discernimento para saber o que está certo e aquilo que está errado. Discernimento, prioridade, maturidade. Está faltando. E outra coisa, na página 39, também na patologia, as esperanças assistenciais frustradas. Na segunda linha. Sabe onde é que está isso? As esperanças assistenciais frustradas. É quando você, por exemplo, faz uma força danada, trabalha com uma pessoa 6 meses e ainda tem esperança dela melhorar. Lá pela santa você joga a toalha, não adianta mais. A pessoa chegou no limite. A cabeça já está faltando não só parafuso, já está faltando a peça inteira. Entendeu? Aí todas as suas esperanças foram embora. Você quer assistir, mas você não tem mais cabedal. Você não tem mais potenciais. Você não tem mais eficácia, eficiência. Não dá para fazer mais nada. Às vezes tem gente que vem aí na nossa comunidade, tudo assim. Chega num ponto que tem mais jeito. E são essas pessoas que às vezes começam a bater de frente com todo mundo. Cria problema, entende? As esperanças assistenciais da gente. A gente fracassa com esse povo. E eu tenho fracassado muitas vezes com essa turma. Mas nesse caso, o erro é da pessoa que está tentando fazer. Não, é porque a pessoa não quer mudar, ou... ela não quer reciclagem, ela quer piorar as coisas. Quer ver o circo pegar fogo. Geralmente ela é inflexível, ela não admite observação de ninguém, ela não quer fazer reciclagem. Então é problemático isso aí. E essas coisas acontecem todo dia. Mesmo aqui conosco. De vez em quando tem. Tá certo? Eu quero lembrar que nesse sentido já teve pessoas aqui que a gente pediu para ir para outro lugar, ficar por lá. Tem outras que foram levadas até o destino, de avião. E tem outras que estão tentando levar, que está muito difícil, porque a pessoa não fala nem onde é que ela vai. Os parentes dela, endereço, nem nada. Essas coisas tem. É processo psiquiátrico. Agora, é difícil isso tudo porque uma pessoa bem tranquila, de uma hora para outra, ela pode ter um surto psicótico e atacar as pessoas. Então, é perigoso isso para as pessoas em torno e também é ruim para ela, porque amanhã pode acontecer alguma coisa mais trágica. Entende? Então, tem que se tomar atitude. Uma outra coisa séria. Por exemplo, uma instituição igual aqui, o CAEC,
não é um hospital psiquiátrico. Nós não temos ambulância, a gente não tem enfermeiro. Então, veja, o doente, ele aqui dentro não tem ambiente para ele. A gente tem que encaminhar esse doente, mas aqui não é um lugar que nós podemos acolher um doente psiquiátrico. Quantos nós já tiramos aqui desde a época da cooperativa? Quantos casos já não aconteceram? E outra coisa, ainda vão acontecer mais. Isso é inevitável. Por isso que a gente tem a AVA, que trata, observa, encaminha. Agora, tudo é a base da assistencialidade, interassistenciologia. Então a gente acolhe, você instrui quando pode, e, querendo ou não, depois tem que encaminhar essa pessoa. Às vezes o encaminhamento tem que ir junto. Como aconteceu aí com o rapaz que todo mundo viu já há algum tempo atrás. Agora, outra coisa. Instituições iguais às ICs, sempre nós vamos ter esses casos. São pessoas que ficam procurando se pendurar em alguma coisa. Algumas delas são até exibicionistas. Há gente que gosta de aparecer, mesmo que seja fazendo besteira. Vocês observam nos Estados Unidos o tanto de rapazes que começam a atirar nos colegas, na universidade, na escola secundária, e depois suicida. E ele deixa, às vezes, bilhete. Não, eu queria entrar para a história. Isso aí vai ficar o meu caso registrado. Eu vou aparecer na televisão. Veja. A loucura é essa aí, então a loucura ao quadrado, é muito grande, muito séria. E essas coisas acontecem todo dia. Ainda agora, este ano, já aconteceu o caso dos Estados Unidos, não sei se vocês já viram. Todo dia tem. Agora, os Estados Unidos, é ruim lá, porque eles têm a cultura do gatilho, chama Gun Society, é revólver, todo mundo tem. A coisa mais fácil que tem é comprar revólver e munição nos Estados Unidos. Então, esse povo tudo fica exercitando, fica brincando com revólver. Agora, revólver é uma coisa muito brava, por quê? A hora que sai uma bala, ela não volta atrás. E se uma bala atravessa, por exemplo, o peito de uma pessoa, geralmente é a pessoa que não volta atrás, ela vai embora. Então, isso é um problemão. E os Estados Unidos está cheio disso. Há um lobby muito grande defendendo as armas, e isso, então, você pode esperar que vai acontecer muito caso de gente sendo assassinada nesses colégios dos Estados Unidos. Sandra, vamos em frente, por favor. Na página 38, na sinonimologia, o número 6, o senhor poderia dar um exemplo de erro poliqueixoso? Erro poliqueixoso é um problema aí que seria bom você examinar depois na medicina. Pega depois na internet e vê o que é a poliqueixa. Então, vem o doente e fala assim, doutor, eu estou com dor nessa narícula, esse meu dedinho está alterado, o hálux aqui desse pé, e eu estou com alguma coisa esquiática. E outra coisa, a pessoa vem e fala os nomes tudo certo. Não é isso? Agora veja, tem um nome para isso. Né? Como é que aquela pessoa tem mania de doença? Hipocondria. Hipocondria. Às vezes o poliqueixoso pode ser um hipocôndrico, tá certo? Ou hipocondríaco, como eu chamo. E o erro poliqueixoso seria a relação com poliqueixoso é porque são muitas queixas. Tá. Ele se queixa de muita coisa. Agora veja, há casos que o poliqueixoso está certo. Por quê? Ele tem uma série de comorbidades. São várias afecções simultâneas. Entende? Tem que lembrar aquilo que eu falo. Uma pessoa que chega na terceira idade, a partir dos 65, ela, quando vai ao médico, ela tem que examinar 3 doenças no mínimo. Senão tem alguma coisa faltando. Nunca é uma coisa só. E a hora que a pessoa for tratar alguma, tem que ver como é que estão as outras 2. A média, o padrão, são 3. Entende? Para começar. A outra coisa é, na antonimologia, não sei se é erro ou é isso mesmo, o número 01 é erro... Erro digno. Digno, né? É esse que eu falei que era errado. Ah, tá. Ficou dingo, né? Não tem nada de dingo, é digno. É. Tem uma música lá de ding, vou, ding, Mas não é bingo, não, é dingo, tá certo? Mas olha, vamos em frente.
Professora, o senhor podia explicar na página 39 o item cosmoética, essas categorias de erros dentro do universo do direito nos tribunais humanos? Dá para o senhor explicar isso um pouco? Você quer saber as 10? É isso? Sim. Olha aqui. O erro essencial. Isso aí é aquele que mexe na essência do contexto que está sendo focado. Então, dentro dos tribunais, é um erro básico praticamente indefensável, muito difícil. Agora, o erro incorpore, error incorpore, é aquele que é no corpo ou qualquer coisa nesse sentido. Quase sempre eles querem dizer é o erro dentro do corpo da ideia, mas, no caso, pode ser no corpo da pessoa, soma. Agora, erro in negócio, é o cara que passou a perna no outro, que fez alguma coisa, maracutaia. Esse erro in negócio é muito comum aqui em Foz, principalmente devido à nossa vizinha Cidade do Leste, quer dizer, Este. Agora, erro em objeto. É o cara, por exemplo, que queria uma coisa e pegou outra. Às vezes pode ser até uma pessoa, aí ele muda de nome. Aí entra esse segundo aqui, ó. Error in persona. Aquilo acontece muito no Rio. Os caras vão lá para matar uma pessoa, tem uma outra parecida com ela mata aquele. E o outro cara foi salvo. Aí eu falei assim, esse aí não tinha nada que ver com peixe, o povo fica lastimando. É o erro in persona. Agora, erro in qualitate. É erro de processo, da qualificação do processo, da qualidade daquele engano, daquela omissão, do delito. É aquele que a gente chama o dolo. Alguma coisa, então, do meliante. É o processo contra, vamos dizer, as leis estabelecidas. Agora, erro em quantidade. É a hora, por exemplo, que a pessoa, tem agravantes cada vez maiores. Porque ele errou numa coisa, pegou outra. Às vezes deu até ricochete dentro daquele processo dele. Isso aí é um erro em quantidade. E essa quantidade piora lá a culpa que a pessoa leva do réu. Agora, erro em substância. É da substância do texto. Esse aí é mais ou menos parecido com o erro essenciales. Agora, o erro in iuris. Esse é o erro do direito, propriamente dito, da jurisprudência. É o erro da justiça. É o erro da jurisprudência. Mais ou menos por aí. E o erro probabilis. Dentro da probabilidade. Olha, tudo indica, é provável que ele podia fazer isso, que ele está sendo acusado. Não há provas, não há indícios, mas há uma possibilidade. Esse erro poderia ter ocorrido mesmo. De modo geral é isso. Agora, seria bom a gente ouvir aqui o Jaime, o Jarbas, que tem o nosso povo do direito aí, a Cris, quem mais? Tem mais gente por aí. A Carla, não é isso? Se vocês quiserem, pode se manifestar, que tem microfone para a galera. Mas, de modo geral, eu falei assim, a grosso modo, mais ou menos é isso aí, dentro da jurisprudência. Você quer falar alguma coisa, Cris? Já que você está em pé? O microfone é esse negócio preto aqui na frente, aqui, ó. Essa bola. Você acabou de chegar, né? Ela está perdoada, tá vendo? Foi um erro em absência, que não está aqui. Quer dizer, foi na ausência. Mas olha, vamos em frente. Glínia, por favor. Professor Val, na página 41, item 97. Senectude prematura. O que leva uma pessoa a ter... A senectude prematura, nós estamos trabalhando com isso essa semana. Então, por exemplo, uma senhora aí de 50 anos, ela começa a apresentar causticidade, inflexibilidade, endurecimento, rabugice, implicância, razinzice, casmurrice. Você entendeu? Essas vice todas. Isso tudo é da pessoa que está com a senectude. Senectude quer dizer senescência. A cabecinha está faltando cálcio e outros ingredientes.
Esse aqui é mesmo, vamos dizer, o parafuso químico. A gente chama de parafusos químicos, ou bioquímicos. Está faltando alguma coisa. Agora, essa condição que ela apresenta é em decorrência de uma reciclagem anterior que ela poderia ter feito? É em decorrência de quê? De reciclagem. Não, ela não faz reciclagem, né? Ela já endureceu, ela está parada no tempo. Geralmente a pessoa não admite retrucar, ela não aceita nenhuma admoestação, ela acha que ela é mais certa do que todo mundo. Está entendendo? Isso é senectude. Agora veja, é prematura. Por quê? Não era para ela ficar. Às vezes ela não tem nem cabelo branco. Agora, uma coisa, na questão da mulher existe um fator que influi muito. É a menopausa, ou aquilo que a turma gosta de falar, que é dentro da condição, o climatério. Isso às vezes como decorrência dá alguma coisa. Agora uma pessoa dessa, por exemplo, às vezes ela não se alimenta bem, entendeu? Tem algum processo depois da menopausa. Há uma descalcificação. Isso também piora. Às vezes os dentes ficam mais frágeis, o cabelo começa a cair fácil, a pele fica mais flácida e ressecada. Está entendendo? Isso tudo tem com a pessoa, dentro dessa senectude prematura. Agora, ó, quando essa senectude é muito óbvia, tem uma expressão que hoje mesmo eu falei aí no holociclo, que é a hora que tem a progéria mental somática. Isso eu já usava lá em Uberaba, há muitos anos. A progéria é o seguinte, o que é progéria? É aquele menino que está, por exemplo, com 22 anos, já está com a cabeça toda branca, os dentes já estão caindo, a pele já está com flor de cemitério. Então, ele envelheceu rapidamente quando era jovem, e chama progéria. Você está entendendo como é que é? É um tipo de envelhecimento precoce muito rápido e muito cedo, prematuramente. Então, por exemplo, se isso ocorre com a cabeça da pessoa, seria um tipo de progéria mental somática. Que é da cabeça. O discernimento foi embora. Agora, o processo não é só de discernimento, não. Há um problema de afetividade muito grande dentro dessa senectude. Porque a pessoa começa a achar que só ela que está certa. O mundo todo está errado. Ela não admite nenhum reproche. Não admite nenhuma observação, admoestação, nada disso. Agora, vai ficando cada vez mais difícil viver com uma pessoa dessa. Entende? Isso é que é a senectude. Senectude é a mesma coisa que senilidade. Ou senescência. É a mesma coisa. Entende? Roberto, vamos em frente. Na questionologia. Aonde? Questionologia. Primeira questão. Página 42. O que mais que pode gerar... O que é? Eu não entendi. Qual que é a logia? Questionologia. A gente não está entendendo o que você está falando aí, não. Questionologia. A questionologia. Isso. Ok. O que você quer? O que mais que pode gerar interprisão grupo kármica? Nesse sentido aí. Isso aí tem um dicionário grande, né, que pode dar, né? Tudo que uma pessoa implica com a outra, ou pensa mal dela, começa a pensar mal. Nós temos que lembrar o seguinte, interprisão grupo kármica começa pela pessoa pensando mal do outro. Às vezes ninguém está sabendo que ela está entrando numa interprisão, mas vai. Se ela começa a pensar cronicamente contra alguém, ela está numa interprisão grupo kármica. Mas nesse sentido aqui... Por quê? Você vai falar assim, mas ela não está fazendo mal nenhum para a outra. Está sim. Na hora que você pensa mal, seu pensamento está lá contra aquela pessoa. Isso é energia antipática, negativa, patológica. Aquilo dá doença na outra pessoa. Se ela for frágil, se ela for boa, for forte, ela até vai notar. Não, estou sendo atacado por alguma coisa. Ela se encapsula, ela manda de volta energia para a consciência, para saber que ela está sabendo. Então, ela se resguarda. Mas uma pessoa que não tem resguardo, como é que fica? Então, veja, mesmo pensando, a pessoa pode entrar numa interprisão do bocado. O que você colocou aqui no sentido da ajuda, né? Mesmo com a intenção de ajudar. Eu vou ler como é que está. Olha, você, leitor ou leitora, já encontrou alguma solução para ajudar a consensualmente errada, crônica, sem forçar ou gerar interprisão grupal? Vai chegar um ponto que o jeito é você deixar para lá.
Você ajuda tudo que você pode. Chega um ponto que não tem jeito. É assim que os amparadores fazem. Eu sigo o que o amparador fala. Chega num ponto, ele não pode ajudar, é muito melhor. Quem não ajuda não atrapalha, né? Quem não ajuda não atrapalha. Melhor cair fora. Deixa para lá. Se a pessoa não responde, não há ressonância, não há eco, você já tentou tudo, então como é que fica? Agora, como agir melhor, cosmoeticamente, nesses casos, além da vivência exemplificativa do ideal etológico? Você dá seu exemplo de comportamento. Olha, eu fiz o que eu pude. Aguenta às vezes meses, um ano. Depois chega num ponto, você tem que falar a verdade na cara de todo mundo e na cara da pessoa. Isso é impacto terapia. Para você, não ter interposição com a pessoa. Não. Eu não estou nessa posição. Eu não penso igual a você. A minha condição é outra. Me perdoa, não estou nessa. Me inclua fora dessa loucura. Entende? Então, o limiar é o tempo de reincidência, então. É. A reincidência é um negócio sério. É a maior burrice, né? É o erro cronificado. Muito difícil isso aí. Maravilha, vamos em frente. Professor, na caracterologia, o item 6... é o anti-embuste sem pejo. É aquela pessoa, por exemplo, que ela é embusteira, ela tapeia todo mundo e não tem vergonha disso. As pessoas chegam lá, até a polícia fala com a pessoa, não, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu. E jura de pé junto, etc., por todos os santos. Não tem nada a ver com aquilo. Esse aqui é o anti-embuste. Embuste é a tapeação. Agora, sem pejo. Pejo é vergonha. É uma pessoa sem vergonha mesmo. Tecnicamente, sem vergonha. É o sem vergonha que faz esse negócio de peculato. Tem um monte de processo de dolo dentro da criminologia e do processo dos direitos processuais, etc. Tal. E o item 38, por favor. O 38. Desvio pré-determinado. É aquela pessoa que tem um desvio pré-determinado negativo. Que às vezes ela pode fazer um desvio pré-determinado que já está tudo elaborado no positivo. Aqui nós estamos falando no negativo. Entende? Você pode entrar, por exemplo, dentro de um trabalho para trabalhar aquilo em favor de todo mundo com o tempo e às vezes até para fechar aquele trabalho. No início ninguém está sabendo que você entrou lá para isso. Isso aí pode ser positivo. Positivo. Mas agora, por exemplo, o desvio pré-determinado. É a pessoa que entra para encaminhar depois para outra coisa que ninguém está esperando. Então a pessoa já está na má intenção, ela já está ali para fazer isso. Antecipadamente. Esse é o pior que tem. E é assim que eles agem, aqueles criminosos. Eu ainda estava conversando ontem com meu irmão, com todos esses golpes, você sabe, eu já escrevi esse negócio sobre golpes, os tipos de golpes, essa coisa toda. Mas os golpes que estão aparecendo até hoje ainda tem nessa questão de consórcio de carro. Os caras vêm, atendem o povo, são sorteados alguns carros, eles põem muito dinheiro naquilo, depois aquele negócio dá uma febre, todo mundo em cima, eles arrebanham aquele monte de dinheiro, e no fim de semana, quase sempre na época do carnaval, eles tiram aquilo, porque está todo mundo pulando na rua, ninguém vê. Meu irmão viu essas coisas. Então, veja, todo mundo está pulando na rua, ninguém viu. Eles vão lá com o caminhão, tira. Quando chega na segunda-feira, os caras batem lá, não tem nem placa, não há mesa mais, não há computador, não tem mais nada. A sumiu. E ninguém sabe para onde foi aquele povo. Isso é comum. Agora, isso no Brasil já aconteceu várias vezes. Já vai acontecer mais. Você entendeu, né? Obrigado. Agora, o melhor da história é que ele estava me contando ontem, que ele julgou num desses, mas ganhou. Sabe aqueles prêmios que dão no consórcio? Ele tirou antes da hora. Pegou um certo dinheiro. Aí, quando ele pegou o dinheiro, o que ele fez? Julgou em outros 3 consórcios. Esses outros 3 sumiram. Então, veja, ele ganhou por um lado e perdeu tudo por outro. Ele não soube sair do cassino antes. Agora, veja, consórcio, processo de carta, coisa. Mas fala. Professor Valdo, na patologia, na terceira linha, sim. Eu queria entender o que é o limite baratrosférico pessoal. O limite baratrosférico pessoal. Por exemplo,
uma pessoa, às vezes, ela tem alguma ligação com a baratosfera. Então, ela pode ter uma ligação mais profunda, maior, mais encadeada, tem até um telefone vermelho, sabe, para o infernão. Agora tem outra que não, é uma coisa mais suave, tudo. Então, cada um tem seu limite baratosférico. Agora, como é que a pessoa corta esse limite? O estado vibracional, a boa intenção, não está pensionizando com má intenção sobre os outros. Isso tudo pode ir melhorando. Entende? Então é a nossa relação com a baratrosfera. Pois é, nós todos temos. Quem mora nesse planeta tem relação com a baratosfera de algum modo. A pergunta então é essa. O seu limite é a favor da baratosfera ou contra? Como é que é o seu percentual de convívio com a baratosfera? Por exemplo, gente, presta atenção. Vamos só pensar uma coisa. Um tenecista, um homem ou uma mulher, ele trabalha com a baratosfera? Sim. Todo dia. Como é que fica? Olha o limite. Ele tem ligação. Ninguém aqui, ó, nesse salão, pode dizer que não tem contato com a baratosfera. Se não tem, eu arranjo. Isso aí não é a coisa mais fácil que tem. Você entendeu? Então, a gente tem que estudar, né? Agora, gente, eu queria perguntar para vocês, eu não sei aqui quem é que sabe, aquela relação que fizeram histórica ali é sobre o que, para que e o que. Que não tem nem nome. Agora, eu estava olhando ali o tempo que eu passei fora do corpo. Lá tem algumas das coisas que eu andei trabalhando. É esse aí, ó, que está aí atrás aí do Youssef. Isso aí. Esse quadrão, o que é aquilo? Valdo, esse quadro que a gente fez ali foi eu e o Amin que fizemos para o módulo 3 do curso Assistenciologia para explicar a teoria da Helbeck. Então a gente colocou alguns dados principais e a consolidação da Helbeck. Vocês já leram lá, de 1680 até 1880, e lá vai para o mar, são 200 anos. Sim. O que aconteceu? Tem opção de coisa dos meus negócios lá. Que a gente teve trabalhando. Era da Helbeck, é justamente isso. Sim. Entendeu? Ontem a gente teve uma aula, porque esse curso está sendo simulado, né? E a gente você notou que tinha ali todo o processo o problema industrial, isso e aquilo, tudo junto um do outro. Sim. É só ler lá, olha. As revoluções é uma atrás da outra, século XVIII. Pois é, Revolução Industrial, são Sim. 3, uma depois da outra. Sim. Tudo é dessa época. É um processo difícil. Século XVII é uma parte, mas 18 e 19. Não é fácil. Mas é bonito aquilo lá, tá bacana. Vamos estudar mais. Agora não tem nome nenhum lá. Não. O negócio ficou aí, eu queria saber, né? Escrever, eu quero saber para onde vai isso. Escreva na frente. Agora tá tudo certo, o João Aurélio está lá, ó, deve ter alguma coisa que ver com ele. Que é o processo da Helbeck, está tudo. Aí eu queria saber, né? Escrever, eu quero saber para onde vai isso. Escreva na frente. Agora tá tudo certo, o João Aurélio está lá, ó, deve ter alguma coisa que ver com ele. Que é o processo da Helbeck, está tudo certo. É o Nissim que está trabalhando atrás. Mas, gente, vocês entenderam então o processo do erro profundo, se agigantar, ter mais consistência, ele começa a piorar cada vez mais o saldo da ficha evolutiva da pessoa. E outra coisa, as companhias boas vão se retirando e vão ficando só as companhias patológicas. Isso piora ainda mais a condição. Então, é um caso para se pensar, levar em consideração seriamente, para evitarmos quando essa situação se amplia. Um erro crônico, por exemplo, a gente tem pequenos erros que são bobagem, né? Você, por exemplo, um erro crônico, uma pessoa, por exemplo, ela tem uma dislexia, ela vai escrever uma palavra, às vezes falta uma letra. Isso pode ser um erro crônico na vida dela. Mas a gente entende. Agora, estou falando é um erro grande. Por exemplo, um erro crônico que é muito mais comum e que é difícil
É aquela pessoa, por exemplo, que dá um surto aí, ela fica brava, sobe pelas paredes, fala muita coisa além daquilo que precisa, no outro dia ela vai dar para pedir desculpa, me perdoa, eu estava com fome, eu não dormi direito, cada dia ela vai ter uma desculpa. Agora, por exemplo, num ano, aquilo aconteceu 6 vezes, está danado, não dá mais, né? Então é preciso fazer, olha, nós agora, a próxima vez, nós vamos registrar, vamos filmar o seu tilt, toda a sua crise, para mostrar para você. Aí a pessoa começa a melhorar. Eu já tive que falar isso. Você sabe que eu já mexi muito com máquina filmadora, esse negócio. Então a pessoa começava a falar, isso já é a 3ª vez que você repete. Da próxima eu posso filmar? Isso foi no outro dia que passou, que ela vem pedir desculpa. Entende como é que é? Então, só, as desculpas não estão entendendo nada. Eu já tenho, meus bolsos estão cheios de desculpas suas. Não sei onde pôr mais as desculpas. Então é preciso a gente ajudar. Como é que eu vou ajudar? Às vezes a saída é essa. Agora, você falando em filmador, é uma beleza. Entende? Todo mundo tem medo de registrar uma bela crise, às vezes até psicótica, né? Mas vamos em frente. A melhor profilaxia seria o processo da conscienciometria, as retrocognições nessa questão. Qual a melhor profilaxia para a pessoa poder enxergar claramente? Olha, a profilaxia melhor é a pessoa se entender, ela entender a si mesma. A conscienciometria ajuda muito. Às vezes o caso é mais sério, ela tem que ir primeiro na consciência-terapia, para depois estudar o resto. Tem que ver o que é o mais, vamos dizer, oportuno quando está começando. Para ver, porque às vezes o negócio embaraçou muito, a conscienciometria fica muito da teoria. Agora, a consciencioterapia, ela é mais determinante, mais incisiva. Às vezes é preciso ser a outra, entende? Se chegou a cronificar é porque já é caso, muitas vezes, de consciencioterapia, né? E a questão de erro crônico, vida após vida. Isso é o processo que a pessoa já vem de boca torta, né? É o que acontece com as consréus. A consréu é típica disso. Ela tem erros crônicos, paragenéticos, incrustados, né? Bem enraizados. Isso aí é difícil. Eu falo aqui esses vários tipos de erros, né? Vocês viram aqui, né? O processo mais sério, mais de dentro. É difícil de ver isso. Tá? Então, vamos em frente. Professor Valdo, poderia comentar na página 41 os itens 85 e 86? A relação entre eles, inclusive. 85. É o mega conflito íntimo. É aquela pessoa que ela fica vendida. Ela então entra na decidofobia. Cria um conflito que ela não sabe o que é. Eu uso até uma palavra para esse tipo de condições às vezes. Eu chamo de pertúrbios, que é a perturbação com distúrbio. Às vezes essa perturbação é da pessoa. E ela gera o distúrbio em torno dela, de tudo que existe por ali. Então, de modo geral, é mais ou menos isso. O mega conflito íntimo. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu decido ou não decido? Entende? Agora, tem muita gente assim. Uma coisa muito comum que tem na mocidade é o mega conflito íntimo. Como é que é? Eu junto os trapos ou não junto os trapos? É muito comum. A Sinvex, às vezes tem gente aí assim. Não sabe o que acontece. Agora, nesse conflito dos trapos, quem erra mais é o homem. Por quê? Às vezes o homem não quer se responsabilizar pelo processo. Lembra que eu trouxe aqui o negócio do solteiro? Como é que é? É o duplista, né? Sem companhia. É o trintão duplista. Agora, o 86. Mega contradição pessoal. Isso é muito difícil as pessoas terem uma coerência permanente o tempo todo. Às vezes elas são incoerentes. Essa incoerência, às vezes, é o que nós chamamos de contradição. Então, se ela é muito óbvia, se fica muito evidente, não dá para esconder. Aí, então, a coisa piora para a pessoa. A contradição é tão óbvia. Não tem jeito, como é que é? Entende? Então, uma pessoa hoje fala uma coisa, amanhã diz tudo.
Eu já vi aqui reuniões nossas que a pessoa falou uma coisa no começo da reunião. Passa um tempo, ela mudou de posição, nem percebeu que ela mudou. A hora que ela falou, não, mas você falou no início, foi diferente. Ela falou, não, eu não disse isso, eu espero porque está registrado. Aí a gente colocou a gravação. Eu lembro disso aqui. A gente colocou a gravação, a pessoa está lá falando veementemente logo no início. É que são reuniões que às vezes demoraram 3, 4 horas. A pessoa mudou de posição, mas ela não avisou. Porque se ela mudasse para ajudar, não. Ela às vezes mudou para o pior. E se não avisou nada. Entende como é que é? Então essas coisas todas existem. Há uma mega contradição pessoal, às vezes, muito grande. Então, uma pessoa, por exemplo, aquele padre, por exemplo, que vem combater um processo que ele pode estar chamando, que é um desvio sexual qualquer. Mas ele fala aquilo com tanta veemência, ele põe tanta tinta e colore tanto o fato, que fica pior do que o próprio fato. E às vezes é no sermão do padre. Há padres assim, vocês sabem disso. Ele vai combater veementemente alguma coisa de sexo. E ele fica mais pornográfico do que a turma da pornografia. Essas coisas tem. O cara fica entusiasmado. Aí sabe que tem alguma pessoa lá que chegar e falar pra ele assim, ó. Mas nunca tem. A coisa vai caminhando. Tem filmes americanos que eles mostram essas coisas todas, como é que é. O padre que fala sobre o inferno, aquela coisa toda, e começa a falar as coisas da mulher, tudo ali, na cara. Usa algumas palavras bonitinhas, outras bem, assim, realistas. Isso tudo faz parte disso, entende? Aqui, professor. E você, vamos em frente. E aquela questão de gravar a pessoa quando dá o piti, mas se a pessoa já está ao ponto de ser tão sem vergonha que nem gravar não adianta mais. Aí existe um negócio chamado camisa de força. Ainda é muito usado. Eu lembro que na medicina, a gente trabalhando com o pessoal da psiquiatria, aquela coisa toda, e eu tive um jantar. Eles me chamaram para esse jantar, uma família nobre lá, o homem era juiz, alto nível. Aí eu falei no processo de camisa de força. E eles começaram a falar, não, mas isso é coisa da Idade Média, é muito difícil. Eu falei, não, é muito fácil. Vocês querendo, eu vou levar vocês para ver um paciente e vocês vão ver, vão acompanhar durante algum tempo. Vocês vão ver, a hora que ele der um tilt e avançar para quebrar tudo e quebrar a cabeça de vocês, o que você vai fazer? Aí eu falei, olha, existe a camisa de força com camisa mesmo, existe um processo de indução, que você dá injeção na pessoa. Os americanos gostam muito de dar injeção por cima do braço, assim ó, em cima da camisa. Aí o cara, e só as cenas, é aquilo lá, é a camisa de força. Às vezes o processo todo é veda, sabe? Se ele, Daniel, está ficando com agressividade física. Esse é que é o difícil. É aquilo que eu falei para vocês, que eu vi isso com meus olhos. A menina ficou possessa e começou 9 soldados ela tirou fora. Uns braços de bambu, de cana verde. Eu não entendi aquilo. Como é que pode uma menina dessa pegar aqueles soldadões enormes, pegava o cara assim e jogava, igualzinho do cinema. Agora veja, aquela menina nunca tinha estudado nada de Kung Fu, a gente nem falava isso no Brasil naquela ocasião. Agora é o cara que estava nela. Isso é que é o chamado efeito Hulk patológico. A pessoa arranja um superpoder, Shazam, você está entendendo? Mas é o dominador, quer dizer, o possessor que está tomando conta dela. Agora, eu avancei no negócio julgando energia. E fiquei sabendo o nome da menina. O nome que era o apelido dela em Goiás. E comecei a chamar o nome dela, até ela tomar conta do corpo. Ela aí reagiu. Então começou a vir. E o assediador, o possessor, já não teve tanto espaço. Ela foi amainando, praticamente quase que desmaiou na hora lá na minha frente. Entende? Então isso tudo, como é que você faz? Um caso desse, por exemplo. Agora,
Em certos casos, a pessoa pode atacar a outra, quando começa a dar um surto desse. O surto pode ser psicótico mesmo, é um processo dela mesma, é um autoassédio dela, ela está perturbada. Mas às vezes quase sempre tem assediador no meio. Pode ser um processo de posse, possessão, entende? Tudo isso tem. Mas, Odiel, vamos de frente. Sr. Valdo, na atributologia, o senhor coloca lá, predomina as faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à intencionalidade. Qual a relação da intencionalidade no erro crônico? Ou seja, como a gente pode estar rastreando a nossa intencionalidade para não cair no erro crônico? Onde é que está isso aí? Atributologia. Sim. Aí ele coloca lá. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à intencionalidade. Isso. Aí eu quero ver a relação... Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu quero falar que o que está faltando aqui é o autodiscernimento quanto à intencionalidade. A pessoa não está tendo. O autodiscernimento dela é frágil, é errado, é patológico, é doentio. Então, ela comete o erro crônico por causa disso. A intencionalidade dela é doente. Tem alguma intenção errada naquilo que ela faz. Agora, é um processo das faculdades mentais mesmo, não tem jeito. E é intencionologia. Entende? Esse é o erro cronificado, autoconsciente. A pessoa faz aquilo voluntariamente. Ela sabe o que está ocorrendo. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem uma má intenção, ela tem um pensamento assim, a intenção dela já é mal. Ela sabe que aquilo está errado. Isso não seria mais um processo de autocorrupção? É autocorrupção, mas veja, o processo da intencionalidade é que comanda a autocorrupção. E antes da intencionalidade é a vontade da pessoa. Agora, o que eu quero dizer é que o erro crônico, de modo geral, o universo dele, é um problema de autodiscernimento contra a intencionalidade. Se a pessoa só tem 5% de discernimento sobre isso, ela erra demais. Entendeu o que quer dizer? Entendi. É o alcance, o universo do processo. Tá? Agora, o que mais que tem por aí? Valdo, em relação à ProEx, é possível uma pessoa que fez um curso intermissivo avançado cometer um erro crônico? Ou isso já atenua? Não, é possível sim. Você tem que notar que uma pessoa, você falou pessoa. Pessoa tem corpo humano. Corpo humano se manifesta nessa dimensão. Essa dimensão nós estamos usando o corpo, que é uma máquina. Essa máquina pode falhar. O que é que eu falei sobre dislexia? A pessoa está sendo. Você já corrigiu 3 vezes que ela está escrevendo a palavra satisfatório errado. Não está satisfatória aquele modo de escrever. Mas ela erra de novo. Mas é dislexia, ela troca a letra. Às vezes está faltando um S, está faltando alguma coisa. E ela erra sempre. Aquilo, para consertar, tem que ter uma técnica muito grande. Escrever, registrar, colocar no laptop, escrever na parede. Para ela acostumar com o processo da ideia. Uma outra coisa, um erro crônico nesse sentido, às vezes, se dá também naquilo que nós chamamos de hipomnésia, que é o lapsus memoriae. Então, é aquela pessoa que tem um branco mental. Ela, por exemplo, tomou muito remédio, ainda toma certos remédios, certos medicamentos, às vezes, dão, assim, processo estanque na cabeça. A pessoa não chega a ter um problema de ausência, mas ela esquece o que é que está falando. Há um lapso, entendeu como é que é? Agora, isso aí também pode ser um erro crônico. Então a pessoa está acostumada com aquilo, faz vários anos, que às vezes ela vai falar e esquece. É aquela que fala assim, o que é mesmo que eu estava falando? Isso é um erro crônico. Então nós temos que examinar e descontar isso aí para ver o tipo de erro que a pessoa tem. Há atenuantes e agravantes dessa história. Entende? Nesse caso aí seria um erro digno, por ser uma falha biológica. Aí no caso o nome seria patológico, orgânico. Entende? É patológico da biologia humana, às vezes do corpo, às vezes é da neurociência, da neurologia, é cortical. Isso tudo tem que ver. Agora, nesse caso, quando vai ter uma Max ProEx,
Tá? Vem aquela pessoa, ressoma. Os amparadores conseguem prever essa falha biológica ou não? Ou às vezes isso é uma consequência... Eles fazem, às vezes ajudam. Se não pode mexer, se a pessoa, por exemplo, não tem um macrosoma, não é o nível disso, eles então dão as dicas, as oportunidades que pode para encaminhar a pessoa para ela superar, fazer ultrapassagem daquela condição. Autossuperação. Às vezes tem. E no caso ali da escala evolutiva, que momento que já não tem mais nenhum risco de cometer erro crônico? Seria na dispersidade? Não. Às vezes não é. Às vezes é um pseudo-erro. A pessoa comete para ficar igual ao outro. Para poder fazer rapport. Vai devagar com isso. Eu estou falando. Essas coisas são delicadas, sutis. Entende? Pode ser. Aí, na verdade, não é um erro. É um pseudo-erro, né? Outra coisa. Terapêutico. Assistencial. Vocês já de ver, às vezes, quando eu falo que eu sou bastante humano perante o povo. Na minha família eu sempre usei isso. Não, eu sou igual a ele. Entendendo disso, tal. Vocês já de ver como teve gente que ficou feliz da vida a hora que o meu irmão foi fazer ontem uma entrevista. Eu estou falando ele que ainda está indo. E falou assim, olha, o Valdo eu verava, tinha a vida dele lá, me dava muito trabalho aquilo. E eu tinha minhas namoradas. No fim, eu pedi para ele, para minha mãe, e fui embora para o Rio. Agora, chegou no Rio, depois que o Valdo deixou as coisas todas, ele era solteiro com aquela coisa toda, ele ganhava de mim. Ele tinha mais namorados que eu. Aí o povo gosta disso, quando ele fala. A gente está bem humano. Ele mesmo falou para mim. Então, na canção eu vi que o meu irmão era igual eu mesmo, era humano. Porque desde pequeno, com o processo paranormal dele, parapsíquico, era um problema, a diferença. Ele já saiu liberado por causa disso. Ontem ele estava falando isso, na frente. A Nara, tudo viu o que é que ele falou. Entende? Então, essas coisas, às vezes, vale a pena. Mas nesse ser igual a todo mundo. Esses pseudos erros não vai interferir na proex, tanto da pessoa como dos outros, né? Vai, mas agora precisa ver o alcance e a intenção. Tudo você tem que ver a intenção. Por isso que julgamento das coisas, a gente tem que entrar bem dentro da vida e conviver com a pessoa para fazer uma análise. Uma análise superficial leva a gente sempre para o equívoco. Não é o correto. Então você está analisando um erro e cometendo um outro erro muito maior do que aquele. Entende? Senhor, quando a pessoa tem dificuldade com o processo de auto-perdão, o que daria para indicar? Auto-perdão? Ela se perdoa ou não? Não se perdoa. Ela não se perdoa, mas esse negócio do auto-perdão é preciso dizer que ela não se perdoa, mas procura não errar mais. Você está entendendo? Agora, uma pessoa que está sempre falando que não se perdoa, mas comete o erro de novo, você está piação. Então é necessário ver a verdadeira condição dentro daquele contingenciamento, aquele universo de manifestação da consciência. Tem de tudo aí também, tá? A gente precisa olhar isso bem. É igualzinho esse negócio, por exemplo, a pessoa que fala muito que é honesta, toda hora está falando que é honesta, abre o olho. É aquele negócio que o povo fala, muita banana por tostão, até o santo desconfia. Entende? Então, uma pessoa também que está falando, não, que o processo do equilíbrio, que é isso, abre o olho com ela. Eu, por exemplo, eu vivo falando umas coisas aqui a meu respeito, que eu sou uma cobaia de vocês. Mas eu falo, analisa, vê as minhas incoerências. Vê onde é que eu não tenho coesão dentro do meu processo. Porque o problema é só o seguinte, princípio, meio e fim. Agora, a pessoa tem que ser analisada dentro daquele momento evolutivo. Dentro daquelas injunções circunstanciais, o processo da vida dela. Isso é que é o mais sério que tem. Não acha? É o lógico, não é? Então, Flávio. Na satologia, na linha 9, tem uma expressão que eu não conheço, que é os dramas sofoclianos. Como é que chama? Os dramas sofoclianos. As sofoclianos por toda parte. Sófocles foi o homem que criou principalmente as tragédias. Então ele fazia peças teatrais com base na tragédia.
Geralmente, quando você quer falar que o adjetivo sofocliano é tragédia carregada. Não é só tragicomédia, não, é tragédia mesmo. Então é um drama pesado. Então é justamente isso aqui. Aquilo que pode caminhar, os dramas sofoclianos, por toda parte. São esses que existem, por exemplo, para fazer. Tem gente, por exemplo, da televisão, do cinema, que fala sempre o seguinte: se você fizer uma novela, tudo correr, tudo normal, ninguém assiste. Então a novela ela tem que ter ação, geralmente tem que ter violência. Hoje tudo precisa ter alguma coisa sobre sexo, você está entendendo? Isso é que vende. Porque o povo às vezes quer ver correr sangue, a bala. Olha os americanos, olha a Hollywood como é que é. Agora isso está tudo errado. Por exemplo, eu nunca vi tanto filme sem nenhuma moral no fim da história como está aparecendo agora. Você vai, quando vê, às vezes é um drama familiar, às vezes é um processo policial, às vezes é um problema da política séria, de alto escalão, e chega no fim, aquilo desvia para um lado, eles terminam o filme de qualquer maneira. Não há moral, não há nada, não há princípio ético em nada. Então isso é um problemão, né? Está entendendo? Isso é um drama. Agora eles querem isso, quer chamar a atenção. E as bobagens que eles criam? Por exemplo, você já viu maior besteira do que aqueles caras que tem um filme que ele tem os dedos dele virados de tesoura? Veja bem, gente. Tem paciência. É muita bobagem que tem. Agora os caras querem inventar alguma coisa para vender. Porque o problema é a indústria cinematográfica, é dinheiro. Tem que dar rendimento, o produto tem que ser melhorado. Agora, ó, tem aparecido também um monte de filmes sobre trucagem. O processo da mágica de palco. É cada bobagem enorme. Mas eles capricham na mulher que entra dentro da caixa e some. No passarinho que aparece na mão dele. Tudo é trucagem de cinema, aquilo é fácil de fazer. Mas agora veja. Dão muita expressão, muito valor para essas tolices. Agora, vende. Uma outra coisa, vocês já viram como é que os bichos falam na televisão atualmente, no cinema? Tudo quanto é bicho deles em Hollywood fala. Os bichos mais feios do mundo estão falando ultimamente. Quer dizer, arranjar idioma, tudo. Geralmente eles falam inglês. Quer dizer, esses bichos todos são da língua bárbara. Tudo fala inglês. Agora, isso tudo, então, você tem que ver. São os dramas sofoclianos. É o drama carregado. Você está entendendo? Aqui é difícil. Massacre, por exemplo, é um drama sofocliano. Um genocídio. Dentro dessa cultura de massa, um envenenamento de um monte de gente. Isso tudo é drama sofocliano, entende? Uma pergunta também, na questão da grafia, seria Sofocliano? Ele é Sófocles. Aqui, o nome dele é Sófocles. Sófocles, né? Sófocles. É igual clônico. É C-L-O. Não teria que arrumar grafia? Né? Sofocliano. S-O-E. Não, a gente pode pôr com C-L. A gente pode pôr. É que tem de todo tipo. Eu aqui posso pôr o CL, às vezes é mais certo. Mas tem gente que usa assim também. Pode falar. Hein? Era sobre a grafia aqui. Sofocliano. Pode ser com CL. Eu vou mudar. A gente procurou ali, é Sofocles. Sofocles. É porque ele é Sófocles. Professor, você falou do erro crônico, no caso aí da dislexia, né? Poderia ser baseado, por exemplo, num assédio crônico, esse erro crônico? Pode. Isso é muito comum, né? Assédio crônico é um erro crônico. Entende? Assédio. Seja da própria pessoa ou de outro, tudo é. Isso então é para falar? Já existe? Olha, me deram aqui uma ideia que o restaurante do Luiz, aquele que veio de Curitiba para cá, Vivenda do Camarão, já está funcionando no shopping center. Já teve gente que experimentou e achou que é bom.
Se for camarão, é uma coisa que não é fácil, por causa do processo da alergia. E aqui não tem macho. Mas se ela gostou, e não, você está viva aí, né? Tá. Então deve ser bom mesmo. Eu estou só falando aí porque é coisa nova. Ele acabou de inaugurar lá, não é isso? É a Vivenda do Camarão. Sai lá, sabe lá o que ele deve ter muito camarão. Vivenda? Não. Mas fala, por favor. Valdo, durante o curso intermissivo, está previsto um nível de erros e conjunturas para a gente aqui? Sempre tem, né, um percentual de atenuantes e agravantes da história, isso sempre tem, eu já falei sobre isso. O próprio amparador, por exemplo, ele já tem antecipadamente, ele já prevê que 3% da bobagem que a gente comete, ele tem que relevar. Eu ponho na base de 3% há muito tempo, que é uma conotação boa, mas pelo menos ele dá alguma colher de chá, né, uma lambuja, já é alguma coisa. Agora, no nosso processo, existe problema de percentual. Você é completista ou é incompletista? Isso já mostra tudo. A sua ficha mostra o que tem. Pela ficha, ninguém precisa falar nada. Olha o que fez. Completou ou não? Agora, por exemplo, você não sabe se você completou. Aí eles te dão uma Maximorex. Aquilo mostra que você completou. Maximorex é além de 100% que você já tenha feito. Não é mini, max. Então a moratória é além. Então você já fez 100%. Agora vai fazer mais 30%. Mas então até certo ponto é uma incógnita, assim. Nossa, não é incógnita. Se você ponderar bem, você fica sempre sabendo. E outra coisa, se você se sair bem dentro da sua programação existencial, o bem-estar que você vai sentir com isso, aquela gratificação natural que decorre dessa façanha, desse feito, dessa conquista, vai mostrar para você a realidade. A euforia que isso vai te dar, uma primené, aquilo que eu chamo de cipriene, isso já mostra. Não é assim, não. O negócio fica claro, sim. Entende? Então a gente tem que considerar tudo isso. Então, Valdo, na patologia, no final da 5ª linha, o senhor menciona o direito natural da pessoa errar indefinidamente. O que é que essa questão do erro de errar indefinidamente? É o processo da baratosfera. Uma pessoa não fica na baratosfera há 1000 anos e ela quer errar, ela não quer sair daquilo. Ela está com a ideia toda circunscrita dentro dela mesma. Agora, o pior da história é que a hora que ela reencontra com o povo depois de séculos, tudo já mudou. Ela fica cada vez mais deslocada. Então ela precisa de muita assistência. É aí que entra o processo da reurbanização e a CONSREL. Agora, quando o senhor menciona aqui indefinidamente, quer dizer... Indefinidamente, porque em tese é isso. Em tese, né? Nós somos imortais, já não sabe para onde vai isso. Tá. Eu que já vi os negócios lá, mais de 1000 anos, a pessoa está daquele jeito. Quer dizer, ela virou o quê? Um vegetal? Milenar? É igual essas árvores que não saem do lugar, né? A árvore não sai do lugar. Só quando você tira e leva para outro lugar. Sozinha ela não vai. Seja por incrível que pareça. A árvore tem raiz, mas não tem perna. E na sequência tem uma outra expressão na patologia que é a imobilidade moral. A imobilidade moral é aquela pessoa, por exemplo, que ela endureceu. Ela é um pouco assim, draconiana. Por exemplo, e não sai daquilo. Por exemplo, observa como é que foi a história com os nazistas. O cara ali, ó, firme, não mudou nada. Alguns deles chegavam e falavam, não, é isso mesmo, não saio. Nazismo é isso, é imobilidade moral. Olha, mataram um monte, fizeram extermínio, massacre de todo tipo, câmara de gás, incêndio em cima do povo, queimaram gente, e o homem está lá. Ele não muda. Você entendeu o que é? Sem mobilidade. E aí na caracterologia, no número 11, o senhor menciona o autocongelamento moral e o número 100, vegetalismo moral. Tem relação com essa imobilidade? Tem alguma diferença? É o autocongelamento moral. Sinônimo. Então, por exemplo, uma pessoa pode falar assim, você chega agora e fala assim, vem cá, você tem algum princípio ético? Quer dizer, aquilo que eu chamo, por exemplo,
o estatuto seu do exemplarismo pessoal, evolutivo, a pessoa fala, tem. Agora me conta, você tem evoluído com esse seu corpus de ideologia, de ideia? Mas não, o meu é o mesmo. Então, por exemplo, o processo de Hammurabi, a lei de Italião, o princípio de Italião, e a pessoa não sai daquilo, aos judeus. É justamente isso. Não tem lógica? Questão do autocongelamento moral. Né? Autocongelamento. Eles não mudam. Uma outra coisa, aqueles estados americanos que estão dando a pena de morte, matando mesmo, igual Texas, por exemplo, que mata aquele monte de gente. Isso aí é assassinato governamental, quer dizer, institucionalizado. É o direito do Estado matar os outros. Isso é terrível. E, existe algum lugar também que eles permitem que a polícia mate. Tudo que tiver movimento é para matar. Atira em tudo que se movimentar. Eles não querem saber quem eles vão matar. Você sabe que tem ordens assim. Isso tudo é loucura. E o vegetalismo moral, então, que é o número 100, é mais ou menos no caminho disso. Entende? A mesma coisa. Agora, o vegetalismo, às vezes a gente quer dizer, é a pessoa que é fechada. Ela não entra nada. Na cabeça ela tem um granito. Não entra nada. Então, isso aí é que é o difícil. Porque houve uma regressão no processo de pensar. Você já pensou uma pessoa, por exemplo, que virou uma perola? Como é que fica? Ela não raciocina. Ela não quer saber de nada, é imóvel. Há uma inércia. Aí a inércia é intelectual, moral, intelectiva, comunicativa. Há uma inércia. Virou um cadáver vegetal mesmo. Então... Duas coisas aqui, que a primeira eu queria ver aqui na página 39. 39. A elencologia. Exemplologia. Elencologia, sim. A última aqui que você colocou, a pessoa familiar... Familiar antediluviana. Eu não entendi. Por exemplo, uma pessoa que é bem familiar a você e que ela é antes do dilúvio. Essa antediluviana estende todo lado. O povo usa isso em literatura, tudo. É o qualificativo que a pessoa, ela é mais ou menos da época dos dinossauros, broncossauros, entende? Então, hoje, o nome bonito que eles gostam de usar, que eu também uso, é Jurássica. Ela é Jurássica. Bem familiar, mas Jurássica. A família que tem 17 elementos, às vezes, tem essa personalidade fora de série. É uma personalidade de museu que pertence à família. Hein? Porque como estava com I, eu achei que era contra. Antes. É com E, não é? Não, mas olha o que está escrito. É antediluviana. É ante. Aí está escrito errado. Ah, tá. É um E. Por isso que eu não entendi. É um E. Eu falei para vocês que esses erros aí, eu deixei vários aí. Tem mais, agora, hein? Agora outra pergunta para fazer é que, assim, as automimeses, eu não cheguei a ver aqui no texto que tem referência. Ela não poderia entrar aqui na caracterologia também? Como é que é? Eu não entendi nada. O que tem? Eu não vi no texto nenhuma referência à automimese. Nada? Você olhou tudo? É que tem muita coisa sobre a automimese. Eu nem sempre coloco, você está entendendo? Eu poderia entrar aqui na caracterologia também. Agora a caracterologia já tem 100 escolhido a dedo. Você já viu? Tem uns parecidos, mas são diferentes. É possível ver se não tem nada de automimese. É bem possível que tenha alguma coisa. Tem, aqui é. Antepassado de si mesmo. Seriexologia nosográfica lá. Tem lá. Isso é automimese. Isso é um tipo, né? É um tipo. Antepassado de si mesmo, você quer mais automimese que essa? Ele pegou tudo. Ele lembrou bem. Obrigado, hein, mais uma vez. Paulo, eu gostaria que você discutisse 2 itens. Hein? Eu gostaria que você discutisse 2 itens. Quais são? 52. 52? E o 70 depois. 52. Erro legítimo. 52. Erro legítimo. O que tem? Eu não entendi. Um erro legítimo. Por exemplo, às vezes a pessoa cometeu um erro que a jurisprudência vem falando naquilo há 1000 anos. Entende? Um erro legítimo. Então, a pessoa chegou lá, roubou e matou. É um erro legítimo. Estou falando uma coisa bem grande para chamar a atenção. Agora, há muito tempo que isso é erro.
A gente não pode matar os outros. Está errado. É um erro. E o 70? Você entendeu? Eu estou falando um bem grandão, porque acabou. O que mais? 70. Incomunicação intraconsciencial. 70. Incomunicação intraconsciencial. É aquela pessoa que não se comunica consigo mesma. Numa hora ela é uma coisa para isso, e ela não pensa o que tem disso aqui. Então, por exemplo, ela é muito amiga do traficante. E é danada da vida, bate no filho todo dia. Então, dentro da cabeça dela, ela não sabe colocar as coisas no lugar. Você entende como é que é? Então, o que está faltando? O discernimento dela junto à psicomotricidade. Intraconsciencialmente, está faltando discernimento. As intenções dela são antípodas. Está havendo uma briga dentro da própria cabeça dela. Isso tudo tem que ser pensado. Tem alguma lógica isso para você? Pois é. Pode falar, Leão. Por favor. Por favor, o item 39. 39. Disfunção acrítica paroxística. Olha, isso aí é um processo que é usado nos processos de estudo da medicina e outras coisas mais. A disfunção é alguma coisa que não está funcionando bem, tá certo? É a fisiologia que ficou patológica. Então, da fisiologia, que é o estudo da função, passou para a patologia, que é o estudo da doença, do desequilíbrio, da disfunção propriamente dita. Agora, outra coisa, a crítica. A pessoa vê que ela está com a disfunção, com a situação toda. Às vezes, o processo da fisiologia é apenas um problema de manifestação intelectual, moral, emocional, e, ao mesmo tempo, paroxística. Que aquilo ela entra num paroxismo, ela tem uma crise com aquilo e não sai. E, às vezes, aquilo dá várias vezes. Eu já vi gente assim. Eu já contei o caso daquela pessoa que eu vi isso acontecer. O cara estava com a roupa toda bonita, queria sair da repartição, estava acabando de despachar as coisas e ia para um grande encontro com autoridade, política, etc. Então, mas eles trouxeram o café, aquele café que traz para a repartição. Na hora que for dar o café para ele, a moça bateu no pé lá, alguma coisa, caiu um pouco, o café bateu na roupa dele. Aí, o homem que estava todo tranquilo, feliz para ir naquela reunião, subiu pelas paredes, deu uma crise lá, um tilt nele, que era uma loucura, que é o negócio do paroxismo. Ele subiu pelas tamancas, como o povo fala, sabe como é que é? Subiu pelas paredes. Agora veja, ele não tem crítica sobre aquilo. Aquilo já tinha acontecido. Eu, quando vi aquilo, fiquei desse. Então, eu perguntei, não, Valdo, toda semana acontece isso aqui. Com ele, todo mundo tem até medo de chegar perto. Agora, pior, a hora que o servidor que está levando comida, um café, uma água para ele, chega lá, ele fica com medo, ele acaba perdendo os reflexos, aí é que acontece mais coisas. Isso é muito comum, vocês sabem disso, né? Então, veja, é justamente a disfunção, a crítica paroxística. E a pessoa, ela não tem crítica que ela está errada. E outra coisa, todo mundo tem medo de falar com ela. Então aquela crise vai dar de novo. São 5 minutos, 5 minutes. Como é que vai ser? De novo, de novo, de novo. E isso é terrível. Agora, são pessoas primárias, né? Não adianta ter autoridade, ter status social, estar na berlinda, tem até prestígio político, e tem muito boa apresentação, entendendo? Fala bonito. Se dá um tilt desse, se dá isso aí, às vezes pode chegar mesmo uma crise psicótica. Agora, como é que é? Por que é que não melhora? Entendeu? Seria um surto psicótico, é isso? Hein? Seria um surto psicótico? Pode chegar um surto psicótico. Às vezes isso aí é. Agora, isso tem vários nomes, né? Agora, quando o negócio é cronicificado, tem sempre aquilo, sempre se repetindo, sempre do mesmo jeito, é das coisas piores que tem.
Agora, o pior é quando a pessoa já é de idade, que aí todo mundo tem respeito, tem uma certa autoridade. Se o problema de derramar alguma coisa na roupa, quem é que nunca passou por isso? Aqui todo mundo já deve ter passado por isso. Em restaurante, um garçom, uma coisa. Gente, às vezes não tem jeito. Às vezes acontece. Principalmente em restaurante quando está muito cheio. O cara bate aí um pé, alguma coisa. Pé de gente é um problema. Para a pessoa cair. Entende? Por exemplo, senhor Walter, assim, um exemplo assim, se a pessoa está no trânsito e o cara que bate no carro, que sai do carro e atira no outro, é um caso desse tipo de distúrbio? É mais ou menos isso. É o acrítico paroxístico. Outra coisa, essa pessoa é pior, porque ela é cronificada. Se ela já andava com a arma. Então ela já é da guerra do trânsito. Tem muita gente assim, você sabe, né? Sim. Você sabe, já aconteceu acidente comigo, que eu não tinha nada a ver com isso. Eu estava no meu carro, já expliquei isso aqui, lá na rua Vinícius de Moraes, na Ipanema. E na hora que parou, eu olhei para trás e não tinha nada. Então comecei a abrir a porta. Na hora que eu comecei a abrir a porta, um cara com uma motoca enorme sai chegando e ele bate na porta, um pedaço da porta. É lógico que quebrou a locomotiva dele, que era uma motoca. A minha porta não deu nada. Agora, o que se passa? Na hora que vai lá, o meu motorista que estava dirigindo o carro, porque isso era da minha porta, eu ia descer na Vinícius de Moraes. O meu motorista olhou e falou assim, Oswaldo, deixa que eu vou lá. Eu falei, não, você fica aí que eu vou sair. Aí eu levanto com o cara e olho para ele assim para cima. Como é que é? Olha aí. Não, a culpa foi minha. Eu fico com pressa demais. Você me perdoa, eu estou com muita pressa. Eu preciso de encontrar ali o negócio do Botafogo, lá na Lagoa. O cara era representante, campeão sul-americano de remo. Agora, ele tinha um bíceps aqui, entende? Outro bíceps aqui, mas não era. Era uma cabeça aqui, outra aqui e outra aqui. E nenhuma funcionava. Mas ele me respeitou. Eu acho que ele olhou minha barba, viu assim, falou assim, sei lá, né? Falei, ó, você não tem problema disso não, vai ter que, ó, quebrou aqui alguma coisa da sua motoca. Quebrou uns processos de luz, uns troços lá, uns enfeites. Uma motoca enorme. Aquela Davidson, né? Entende? A grandona. Professor, na página 42, na questões, por que você coloca, já encontrou alguma solução para ajudar a consensualmente errada? Por que consensualmente? Ou por que inconsensualmente? Deixa eu ver onde é que está isso aqui, que eu não sei onde é que está. Na questões. Hein? Vocês entendem o que ela falou, porque eu não entendo. Hein? Vou de novo. Na pergunta, questionologia? Entendi. Daqui não dá para ouvir nada. Eu acho que eu vou colocar alguns de vocês aqui para vocês sofrerem comigo. Eu não sei quanto que eu estou ficando surdo, mas eu acho que tem mais gente comigo. Eu vou levar alguns comigo, porque o negócio aqui é brabo. Mas olha, você quer saber mesmo, é o consensualmente errada. Você quer saber o que é isso? Por exemplo, há determinados erros. Por exemplo, matar uma pessoa. Todo mundo sabe que aquilo está errado, tá certo? É consenso. Isso é unânime. Se uma pessoa for falar que pode matar os outros, tem alguma coisa errada, é com ela. Tá certo? Como é que é? Então é isso, consensualmente errado. E tem consenso. É assim que fala. Aqui o povo gosta muito de falar consensar. Eles gostam muito de usar esse verbo aqui. Não, mas lá na reunião eles consensaram isso. Mas essa expressão não é das melhores em português, não. Estou só falando que isso tem. Essa semana mesmo eles falaram para mim. Não existe isso. Esse verbo não tem, não. Agora, consensualmente, sim. É de verbo de modo. Tá certo? Outra coisa. Na página 41, sim. O item 54. 54. Erro por teimosia. Entende? Esse aí não precisa explicar muito, né? A pessoa é teimosa, então ela segura aquilo. Ela não abre mão de tudo. Ela sabe que ela está errada, nem nada.
E aquela pessoa que a hora que está terminando a reunião vai assim, eu quero que consta na ata que o meu voto foi vencido. Não tem isso? Essa que é a pessoa teimosa. Olha todo mundo que pede para colocar o voto vencido. São as pessoas mais teimosas que tem. É preciso, Mas uma boa parte disso não. É porque a pessoa... Outra coisa, tinha 20 pessoas lá. 19 foram contra ela. E ela quer que a nota tenha paciência, né? Vai marcar posição para a vovozinha. Então eu preciso ver o caso, né? Tá certo? Mas então. Val, na remissiologia, sim, eu sei que já tem 10 itens aqui, verbetes. Porém, para aumentar tem que colocar mais 5. Ou se não mais outro. São 12. Você quer aumentar? Arranja 2. Então se for unânime, eu coloco. Eu vou voltar para o meu lugar e vou arranjar mais um. Não, mas fala qual que você arranjou. Não, tem um que foi recentemente, que é a taxologia das falhas. Que Sim, tem bastante esse é relação muito com bom, isso. sim. Você tem toda a razão. Você está certo. Isso a gente pode pôr. É que tem alguns desses que não deram cronologicamente para a época que eu fiz. Por isso que eu falei para você. Quando eu tiver 2000, eu vou rever toda a remissiologia para ela ficar, daqui. Assim. Entende? Mas vai dar um trabalho danado, né? Até lá. Vamos ver o que é que vai dar. Mas olha, vocês querem falar alguma coisa aí hoje? Tem muita coisa? Como é que é? Tem? Tá. Isso aqui são... sei. Tá ótimo. Escuta, alguém viu mais algum erro aí nas nossas coisas aí para fazer a revisão? Porque esse texto não foi muito revisado, não. Tem mais alguém? Cadê o Roberto? Eu acho que o Roberto estava aí hoje, não estava? Cadê o Roberto? Alguma coisa, Roberto? Fica devendo, hein? Escreveu o texto? Olha lá, hein? Eu vou atrás de você. Obrigado, hein, gente, por tudo isso. Mas agora, eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje é domingo. Então, todo domingo eu apresento um verbete para o próximo domingo. Eu hoje queria arranjar hoje foi erro crônico. Agora eu queria arranjar objetivo prioritário. O que vocês acham? Pode ser? Então, o próximo domingo é objetivo prioritário, tá certo? Agora, eu quero dizer que eu vou entregar aqui que hoje também tem 10 verbetes novos. Tem 20 para escolher hoje aqui para terça-feira, depois de amanhã. Só a gente vai ler os verbetes e eu vou passar primeiro a ordem dos recados para hoje, que são 9. A gente já está finalizando um pouquinho antes por esse motivo. O primeiro é Roberto Leini, Eduardo Martins, Adélio Conte, Tatiana, para semiologia, Paula, Simone Soler, Cristina Aracaki, finito. Todo mundo já com papel? Posso começar? Consciência-centragem. Consim benévola. Corte da realidade. Dessomática. Interação, análise, síntese. Mão. Para etologia. Para inalienabilidade. Prevalência. Referência. Verbetes antigos. Ambílevo. Diferença semântica. Operação. Peça única. Prerrogativa. Relatividade. Soma. Taxologia da segurança e usabilidade.
Pessoal, boa tarde aqui. Só um recado, a gente está confirmando, então, a atividade de imersão no Cosmos, hoje à noite, a gente se encontra e vai sair daqui impreterivelmente às 20 horas, então é bom chegar um pouco antes. Então o céu já foi confirmado, confirmamos a meteorologia, não é isso? Então a atividade vai ser no Parque Nacional do Iguaçu, então a luminosidade zero, né? A luminosidade vai ser natural da Lua. E o kit, né, nós vamos levar um kit para a pessoa poder forrar o colchonete e aí ficar de cara com o Cosmos, né? O Cosmos, então, vai estar esperando por vocês às 20 horas e a gente sai daqui. Além da atividade que nós vamos estar fazendo energética, os objetos a serem observados nessa noite serão, claro, o céu estrelado, mas especificamente a Lua, já numa fase bem avançada, e também o planeta Saturno, que é a gente fala que é a joia do sistema solar, né? A inscrição deve ser feita lá na recepção pelo valor de R$30, ok? Pro telescópio, ok? Pessoal, eu queria ler para vocês aqui as 29 pessoas que estão indo para Nova York, é rapidinho, só para você ter uma ideia do grupo que está indo. Álvaro Schmidt Júnior, Ana Paula Fermato, Arnaldo Schmidt Bittencourt, André Simone, Carla Martins, Domingos Impérico, Eduardo Martins, Eliana Madi, Everardo de Souza, Fabiana Cerato, Fausto Guimarães, Fernando Civelli, Gentil Cordioli, Gisele Kreinhofer, Helenice Micheluzzi, Heraldo Pontes de Lima, Isabelle Uliceia, Jarbas Durso, Jovil de Montanha, Leonardo Firmato, Luimara Schmidt, Marta Aparecida Anunciato, Marília Takimoto, Marlene de Souza, Nário Takimoto, Nilce Aparecida de Oliveira, Ronaldo Amadi, Solange Camargos e Wellington Martins. Muito obrigado. Pessoal, lembrando então, hoje, 19h30, Cine Debate no Entretenimento. O filme será Os Cátaros, então, da outra vez no Festival de Crepe, deu crepe, faltou luz, né? E nós então não podemos passar o filme. Então agora, 19h30, os coordenadores serão a professora Malu Balona e o professor Waldson Dias. Então hoje, 19h30, no discernimento, Cine Debate com os Cátaros, entrada espontânea, tá? Contribuição para levarmos a tertúlia até o discernimento via videoconferência. Obrigado. Pessoal, no próximo sábado, a Reaprendência vai estar promovendo o laboratório das repetições pacientes. Esse laboratório ele tem uma TPCN das repetições didáticas dos conteúdos conscienciológicos com bom humor, persistência, e um dos aspectos que a gente vai estar aprofundando é a condição da técnica da circularidade. Obrigado. Pessoal, no próximo sábado, a Reaprendência vai estar promovendo o laboratório das repetições pacientes. Esse laboratório ele tem uma TPCN das repetições didáticas dos conteúdos conscienciológicos com bom humor, persistência, e um dos aspectos que a gente vai estar aprofundando é a condição da técnica da circularidade.